Bom dia para todo mundo. Hoje é 18 de junho de 2025. Agora é 4h53 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. A minha gatinha está aqui do lado. Vou mostrar para vocês. Ela também está fazendo oração com nós, tá? Tá gatinha aqui. Ela pegou o posto do Festo. O Festo não tá ficando aqui não. Aqui, ó. Quando o Festo não fica, é ela que fica. Então a gatinha tá aí. Ela vai orar com nós. Vou mostrar ela aqui para vocês. Ó. Vai orar com nós. Então vamos começar sem mais delongas, né? Vamos começar. Como sempre eu falei, eu sempre vou cantar somente crer, tudo é possível. E depois aí sim eu começo a orar, tá, gente? Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez essa manhã estou levantando para te adorar, para te agradecer, porque só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode curar, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo ar que eu respiro, Senhor. Te agradeço por eu poder comunicar, por eu poder falar com as pessoas que estão aqui na internet, na live, na rede social, para que o Senhor possa estar me ajudando, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando em cena nesse momento, abrindo a Tua palavra, que eu possa ser usado, Senhor, para fazer a leitura da Tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço nesse momento, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um. A mensagem está aqui. Eu agora estou na página 18. Vou mostrar para vocês a semente, sinal do tempo do fim. Então, página 18, sem mais delongas. E vamos lá. É a base da civilização. Absolutamente. Civilização vem por Cristo, certamente. Agora, para descrer da palavra de Deus, ou misturá-la com uma coisa para obter mais luz, você não pode misturá-la. Ela se misturará. Você tem que crer. Você tem que crer. O telefone está querendo cair. Eu vou ter que arrumar uma posição melhor para mim aqui. Tem hora que ele quer cair. Você tem que crer. Deixa eu procurar. Você tem que crer nela, exatamente, da maneira que Deus a escreveu. E o jeito de Deus que Deus falou não é para ser adicionado ou tirado, ou qualquer coisa. Você crê nela dessa maneira agora. E quando Jó, sendo um profeta, finalmente a visão irrompeu. E então, quando ele viu como Deus iria prover um meio para o homem viver novamente, porque havia uma palavra falada que uma virgem receberia. Foi Eva quem primeiro duvidou. Quando a palavra veio a Maria, ela não duvidou. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Procure-se em mim de acordo com tua palavra.
cumpra-se em mim, de acordo com tua palavra. Veja, ela não diz agora, espere, até que eu sinta a vida. E então eu vou testemunhar. Espere, até que eu tenha certeza disso. Essa é a maneira que nós, os cristãos, assim chamados, fazemos hoje. Espere, até que eu tenha certeza. Espere de que eu conheça a me sentir melhor. E espere, eu se alguma coisa acontecer. Então, eu farei isso. Não, Senhor. Então não é a questão. Você crê primeiro? A questão é você crer primeiro? O que Elias disse para a mulher? A quem ele foi? Com nada a não ser um punhado de farinha. Ele disse, faça um bolo primeiro. Então vá começar. O milagre acontece depois que você toma a palavra de Deus em primeiro lugar. As coisas de Deus só acontecem quando você toma a palavra em primeiro lugar. Você começa a crer na palavra de Deus. E então o milagre acontece sobre a palavra. Porque a palavra é a semente que produz o milagre. Tem que tomar a palavra primeiro. Tem que ter fé primeiro. O Espírito Santo lhe dá vida, com água caindo do céu. Nós sabemos que o Espírito Santo representa. A água representa o Espírito Santo, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Que um povo que perecia enquanto eles estavam. A serpente de bronze, ela salvou a vida do povo que perecia. Quando ele feriu a rocha, Cristo é a rocha que foi ferida. E dele vêm as águas da vida para um povo que perece. Tem que crer nela, agir sobre ela agora. Lembre-se, agora. Então, quando Jó viu isso vindo, o único que se colocaria na brecha entre o pecado e Deus, ia construir o caminho. Essa semente perfeita, essa semente, e ele disse, corrompem-se, eu as vejo indo para o chão. Seus filhos vêm planteá-lo sobre ele não perece, ele está ali, deitado, ele nunca se levanta, ele simplesmente está deitado ali. Apodrece, isso é tudo. Ele não se levanta novamente, porque é uma semente imperfeita. Mas ele diz, quando ele descobriu que estava saindo aquele que traria a perfeição da palavra de Deus, uma vez mais, que faria um caminho, construindo o caminho. Então o profeta entrou no Espírito e bradou, eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. Embora os vermes de minha pele sejam destruídos, esse corpo ainda assim em minha carne, eu verei a Deus. Ele viu aquele perfeito vindo. O que aconteceu? Jó, sendo um profeta, os segredos de Deus são revelados aos profetas. Ele falou a palavra.
E quando ele falou a palavra que Deus lhe mostrou, isso se materializou, porque era a palavra falada, e no seu tempo aconteceu exatamente daquela maneira. Cristo nasceu, o Redentor, o único que poderia se colocar entre a vida e a morte e construir o caminho e trazer a ressurreição. Exatamente. O que? Ele era a palavra de Deus? Agora, ele falou a palavra e a palavra era uma semente e ela amadureceu em seu tempo. Cada semente de Deus, colocada corretamente, amadurecerá. Agora, que tal se Deus enviasse sua mensagem através de um anjo a Maria e disse: Salve, Maria, bendita és tu entre as mulheres. Você vai ter um bebê sem conhecer nenhum homem. Ela diria: agora, espere um minuto aqui. Deixe-me levá-lo ao laboratório e você me disser, deixe o médico provar para mim como eu vou fazer isso. Vê? Disse, deixe o médico provar para mim o que eu vou fazer. Vê? Então eu crerei em você. Isso nunca teria acontecido, mas a que ela veio, o ventre do seu coração, o ventre que seu espírito estava em o ventre do seu espírito, é sua mente. Sua mente é um canal. Você tem 5 sentidos que controlam o corpo. Você tem 5 sentidos que controlam a alma, consciência e assim por diante. Agora, seu corpo tem visão, paladar, tato, olfato e audição, mas há somente um canal para o interior daquela alma, que mostra que você é a semente, você é a alma, o corpo e o espírito. Então, o único canal, ou avenida, o único caminho para isso é o seu próprio livre-arbítrio. Isto é, você pode receber ou rejeitar. Você faz o que quiser. Portanto, Eva estava na mesma base. Ela podia tomar a palavra de Deus e dizer: Deus disse para não fazer isso e ficar longe daquilo. Isso teria sido muito bom. Mas, ao invés disso, ela tentou hibridizá-la com a mentira de Satanás e trouxe morte para si. Mas quando isso veio a Maria, foi diferente. Eis aqui a serva do Senhor. Como se fará isso? Não importa como será. Você falou, é a palavra. De Deus, eu a recebo. Eis aqui a serva do Senhor. Veja, a serva do Senhor, seja feito segundo a tua palavra. Ali estava, ficou estabelecido, e ela estava bem assim. Veja, ela deu à luz aquele germe de vida que era a palavra de Deus, manifestada na forma de um homem. E, através da morte daquele único justo, pagou a morte, a dúvida de cada um de nós que somos injustos. E por aceitar, então, sua palavra, traz vida e traz Cristo de volta para dentro de nós. Porque Cristo é a palavra falada, e ela amadurecerá se você puder recebê-la. Você quer estar enfermo? Aceitar? Creia nela. Ela tem que amadurecer.
e viver à tona no seu tempo. E isso tem que ser. Deixa eu arredondar um pouquinho para frente. Tem que ser. Agora, todos nós queremos que estamos no tempo do fim. Nenhum homem inteligente. Eu penso, se ele olhar ao redor e ver, isto mostra que essa coisa não pode continuar por muito tempo. Eu quero cerca de 15 minutos agora para lhes mostrar o que eu quero dizer. Todo mundo sabe, algo tem que acontecer. Todas as escrituras apontam para isso. Somos ensinados que o mundo foi criado em 6.000 anos, sendo 1.000 anos um dia. Um dia como um ano para Deus. E assim por diante. 6.000 anos na criação correta. Foi mencionado 6 dias. E a Bíblia diz que um dia é como um ano, ou 1.000 anos são como um dia para Deus. Agora, nos primeiros 2.000 anos, o cosmos mundial, a ordem do mundo, chegou a seu fim. E Deus teve de enviá-lo os julgamentos do céu e trazer a terra a juízo e salvar o justo, Noé e sua família. Nos segundos 2.000 anos, a mesma coisa aconteceu, uma vez mais. O cromos, a ordem mundial, até a igreja estava corrompida nos dias de Noé. Eles escarneceram e zombaram dela e dele. Pregou por 120 anos na porta da arca. E nos segundos 1.000 anos, a igreja entrou em cativeiro, cometeu fornicação com o mundo e se tornou nada mais do que um monte de formas e credos. E Deus enviou o julgamento sobre a terra, enviando o seu Filho, vindo para o fim de seus poderes. Agora, esse é o ano 1962. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nos últimos dias o trabalho teria que ser encurtado. E as escrituras não poderiam mentir. Por causa dos eleitos, por amor aos eleitos, ou não haveria nenhuma carne salva. Então, nós vemos que estamos no fim do tempo. Vou ler novamente. Então, nós vemos que estamos no fim do tempo. O 7º é o sábado, que é o milênio. Isso acontecerá durante esse tempo, o reino milenar. Agora, mas os 6 dias estão cumpridos. O homem tem em sua mão direita agora uma arma com a qual ele pode destruir a si mesmo. Ele pode destruir o mundo. Poderia explodir o mundo em pedaços em 1 segundo. Ele pode lançar um homem em órbita e lançá-lo ao redor do país. Aqui e dizer, rendam-se ou a soltaria. Isso é tudo o que ele faria. Bem, qualquer um que é sensato, eles se renderiam. Então, o que? E agora? O pequeno costumava ser as grandes nações, dominando as pequenas nações, e nada mais. Eles têm a mesma coisa. Vê? Então,
esse se torna um tempo que nós vemos e cremos que estamos no tempo do fim. Agora, nós poderíamos prosseguir com isso por horas, mas vamos dar uma olhada em algumas escrituras aqui, por alguns momentos, que apontam para a semente que foi plantada para o tempo do fim. Se essa semente de a palavra falada de Jó, Isaías falou dela. Cada homem de Deus, cada profeta de Deus, a quem ele revelou os seus segredos, mesmo Davi, Isaías, Jeremias, todo o restante deles falou dessa semente por vir. E quando chegou o tempo, foi exatamente daquela maneira. Sempre é assim, não pode falhar. É a palavra de Deus. Ela é eterna, ela não pode falhar, e tudo o que sabemos é que Jesus era a palavra. Agora, vamos tomar sua palavra então. Hebreus 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Agora, ele era um Deus profeta. Ele era um profeta, com certeza. Moisés diz: o Senhor vosso Deus levantará um profeta. Mas esse era mais do que um profeta. Ele era Deus manifestado em carne. Agora, esse Deus profeta nos deu 2 ou 3 sinais, aos quais queremos olhar aqui. Quantos sinais dos quais queremos nos lembrar? Em Mateus 24, quando lhe foi perguntado: quantos serão esses sinais? Como serão a vinda do fim do mundo? Quando todas essas coisas acontecerão? E ele falou de tantas coisas diferentes que aconteceriam. Nação se levantaria contra nação, reino contra reino, e assim por diante. E continuamente, mas disse: aprendei a parábola da figueira e todas as outras árvores. Quantos aqui são cristãos? Agora, levantem as mãos. Muito bem, obrigado. Eu suponho que 100%. Tudo bem. Observe atentamente agora. Quando trazemos essa semente, sinal do tempo, no fim, Jesus disse: aprendei a parábola da figueira. Agora, quando você vê agora, aprender a palavra do quê? Da figueira. Agora, qualquer um que lê a Bíblia sabe que a figueira sempre foi o povo. O povo, raça judia. Joel disse: o que é locusta deixou, a largata comeu, e assim por diante. Aquele era o toco que os credos e coisas comeram da igreja. Mas disse: eu restaurarei, disse o Senhor. Agora, os judeus foram cortados. Paulo nos disse: e os gentios foram enxertados novamente no reino. Mas observe, Jesus disse: aprendei a parábola da figueira. Agora, aquela árvore, como Jó disse, se ela morre, viverá novamente. Com certeza,
ele disse: agora, quando você vê a figueira e todas as outras árvores, agora, de que há uma árvore da vida, há uma árvore de credos, de denominação, há um credo de nação. Quanto virdes a figueira e todas as demais árvores, gerando brotos, ramos, segundo as folhas, você pode dizer: está próximo o verão. Observe, fazendo uma parábola acerca das outras nações. Agora, Deus trabalha com os gentios para uma noiva, um aqui, outro ali, mas ele trata com os judeus como uma nação, não como sendo a nação escolhida por Deus. Deus os escolheu como nação. Missionários vão entrar em jejum e coisas, quando Israel for salvo, será uma nação. A Bíblia diz: nascerá em um dia, isso é, cerca. Então Israel aceitará a Cristo apenas como uma nação, não como indivíduos. Mas observem agora o que ele diz. Vamos tomar isso, observe isso claramente. Quando virdes a figueira começar a brotar novamente e todas as demais árvores soltando seus brotos. Agora, tudo está tendo um revivamento, ou acabarão de ter um reavivamento. Os judeus estão de volta em sua pátria, como uma nação, com sua própria bandeira, tremulando seu próprio governo, sua própria moeda. Eles são uma nação pela primeira vez há cerca de eu penso, cerca de 1.800 anos atrás, mais do que isso, cerca de 2.200 anos, cerca de 2.200 anos. Israel é uma nação agora, a bandeira mais antiga do mundo, a estrela de Davi, de 6 pontas, tremulando novamente, e pela primeira vez em 2.200 anos, Jesus disse isso. Quando ela começar a soltar seus renovos, o tempo está às portas. Israel falando aos judeus. Agora, observe, ele diz que quando todas as outras árvores começarem a soltar, a Igreja Católica Romana teve a sua própria varredura, que já tiveram. A Igreja Protestante tem tido a maior revivamento que eles já tiveram. Billy Graham e Jacques Schuller, os pentecostais, têm tido o maior revivamento que eles já tiveram. Oral Roberts tomou o Ritz e o restante deles. Grandes homens, um revivamento. Observem, os poderes têm tido um revivamento, os poderes nacionais. Há um revivamento agora de quem vai ser o maior poder. Comunismo, todos vocês ouvem pregadores de pé no púlpito dizendo: vamos temer o comunismo. Bobagem. Mostra-me uma escritura onde o comunismo governará o mundo. O humanismo vai dominar o mundo, não o comunismo. Olhe a visão do reino. Nabucodonosor, a palavra do Senhor, a cabeça de ouro, bronze, embaixo, nos pés romanos, os quais eram de ferro,
e nunca mudou. A pedra veio enquanto isso ainda estava no ferro e a feriu. Lembre-se, no final, foi misturado com barro, e a fraqueza, barro e ferro juntos. Esses grandes encontros que eles acabaram de ter aqui entre Queruscherve e Eisernorve. Você sabe o que significa Queruscherves em sua própria nação? Em sua língua nacional, Queruscherves significa lama, barro. Você sabe que significa Eisenhower em inglês, ferro, e até mesmo para fazer isso tão claro para o povo, Queruscherve tirou o sapato e bateu na mesa. Eles não vão concordar. O que vai governar? Roma governará uma condenação de igrejas com catolicismo. Os ajudará. E aí está você, o povo denominacional. A Bíblia diz isso. Essa é a semente que não pode falhar. Agora, olhe hoje, não está este povo papa convidando todas as igrejas protestantes para entrarem? Não, estão eles indo. E os seus pentecostais, a mesma coisa. A federação de igrejas, e aí está você. Essa semente tem que vir à tona. Ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. É tempo para ela amadurecer. O povo, o que eles fariam? Organizassem e continuam construindo maiores edifícios e maiores organizações, grandes denominações. E o que acontece? A mesma coisa, exatamente como a Bíblia diz, eles fariam isso. É o que Deus, profeta, Jesus Cristo, diz que aconteceria. Os judeus seriam restaurados e haveria um grande revivamento entre eles, como uma nação. Se único como uma nação. Haveria um revivamento entre os metodistas, batistas, presbiteriano e assim por diante. Um revivamento entre os pentecostais. E aí está você. A nação estaria lutando contra a nação. E semente amadureceu. Israel se tornou uma nação depois de 2.200 anos. O que aconteceu? As igrejas todas se ajuntaram tentando um revivamento. Muito bem, Senhor. Agora, outra grande semente foi plantada. Ele disse que nos últimos dias, em 2 Timóteo, capítulo 3, viriam entre as igrejas. Eu vou ler só mais esse ponto, tá, gente? Só esse aqui. Pronto. Uma apostasia de fé bíblica, isto é certo. Essa é uma semente, essa é uma promessa. Olhe para elas hoje, olhe para nossas igrejas. O que elas estão fazendo? Elas estão se organizando e se ajuntando. Elas estão cooperando, colocando-se juntas, falando, não crendo na Bíblia, não crendo na real e verdadeira palavra de Deus. Você diz, a Bíblia diz isso? Aquelas coisas são passadas, não há tal coisa. Não há tal coisa. Os dias dos milagres passaram. Há muito tempo não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Isso foi para poucas pessoas. 12 lá atrás.
os apóstolos, ver o que é essa semente, ela está amadurecendo. Ela é a semente, sinal do tempo do fim. O que disse Jesus? Quando virdes essas coisas acontecendo, levantai vossas cabeças, vossa redenção está próxima para a igreja. Vimos que ela se apostaria muito bem. Nós vemos isso muito bem. Agora, díssemos que os últimos dias, Joel nos falou outra parte da Escritura. Ouçam atentamente agora que haveria uma chuva temporânea e seródia na mesma época. Quantos cristãos sabem disso? Digam amém. Ora, com certeza, agora, outro dia, para mim, minha surpresa, quando eu olhei, a chuva temporânea e a seródia viriam na mesma época. Agora, a palavra temporânea, na linguagem hebraica, pegue seu dicionário hebraico e veja a palavra hebraica para temporânea e Moresh. Moresh significa ensinamento. Virá uma chuva de ensinamento. O que é isso? Colocando as sementes na terra. O que houve? O que sucedeu? Bem, nós encontramos que tem acontecido uma chuva de ensinamento. O povo batista, mais 1 milhão em 44, era sua meta. Membros da igreja, o grande revivamento de Billy Graham, nosso grande evangelista. Olha o que eles fazem. Olhe para Oral Roberts e os pentecostais. Houve uma chuva de ensinamento que saiu. Tem havido uma chuva de ensinamento nacional. O comunismo semeou entre os povos, toda a nação. Tem havido um revivamento romano. Você vê o que acontece se eles derem a parte ocidental ou a parte oriental de volta a Belém. Isso coloca o comunismo, justamente, quero dizer, o Império Romano, exatamente no velho círculo, onde isso estava no tempo de Jesus. Certamente o faz perfeitamente. Há um revivamento acontecendo. O que é isso? Uma semeadura. Você não ouve muita coisa acerca de Billy Graham. Não é mesmo? Enquanto a oral e o restante deles, você sabe que o fogo do grande revivamento não está queimando. O que é isso? É a semente. Então, gente, eu vou terminar aqui na 24 e amanhã, se Deus quiser, eu prossigo na 25. Então, eu vou orar, né? Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por ter lido a sua palavra, que o Senhor possa ajudar cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor vá ao encontro delas para poder estar abrindo o entendimento, abrindo seus ouvidos para que possam escutar essa mensagem, para que possam entender. Mas para que elas possam entender, elas dependem de Ti, Senhor. Vai na frente, quebrantando os corações, ajudando eles, Senhor, a entender a Tua palavra, para que eles possam chegar, se aproximar mais de Ti, Senhor. Se tiver alguém doente, Senhor, que o Senhor vai ao encontro deles, curando, ajudando os enfermos, Senhor. Se tiver alguém precisando, também, Senhor, de que o Senhor esteja confortando seus corações, que o Senhor conforte. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou agora ligar o computador, como sempre, e agora eu vou colocar um hino.
Demora um pouquinho, né, gente? Porque tá de madrugada, mas ele já tá ligando já. Ele ligando aqui, eu já vou colocar um. Já tá ligando. Aí, nem minha gatinha tá aqui mais. Ela já escondeu ali de baixo, ali que tá frio pra danar. Já tá ligando. Ligou. Agora deixa eu puxar aqui. Então vamos lá. Você está feliz por isso? Você está feliz por isso? Vamos cantar esse hino sem manchas. Viverei. Aleluia. Sem manchas viverei, caminharei em santidade, sua bandeira levantarei em minha vida limpa e sem mancha. Mancha, viverei, caminharei em santidade, bandeira levantarei em minha vida e sem mancha. Por este mundo, Senhor, Senhor.
sem manchas, viverei, caminharei em santidade. Sua bandeira levantarei em minha vida limpa e sem mancha. Sem mancha, viverei, caminharei em santidade. Sua bandeira levantarei em minha vida limpa e sem mancha, sem cada dia pior, mas eu esqueço como sem manchas, sem manchas, viverei, caminharei em santidade. Sua bandeira levantarei da minha vida limpa e sem mancha, sem manchas, viverei da minha vida limpa e sem mancha. Sua bandeira levantarei da minha vida limpa e sem mancha. Sua bandeira levantarei da sua em santidade. Sua bandeira levantarei na minha vida limpa e sem mancha. Aleluia. E sem mancha na minha vida limpa e sem mancha. Glória a Deus. Então, pessoal, Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live aí. Fica com Deus, Deus abençoe seu dia. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora deixa eu encerrar aqui.